Mas, ó, os chocolates, né, justamente que a gente viu agora há pouco, ele está na lista dos produtos que mais tiveram alta, né, de 2024 a 2025. Segundo estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentação, a ABIA, o preço do cacau, ele teve uma alta até de 189%. A nossa entrevistada falou 118%, mas ele teve até um incremento. Né? E isso, né, impacta, por exemplo, no valor dos ovos de Páscoa, como a gente viu na reportagem. Mas não é só estes alimentos que estão com preço bem acima dos praticados há pouco tempo. Na lista entra o ovo de galinha, o café, carnes, leite, derivados, laranja, abacate, laranja, cebola, tomate, cenoura, azeite de oliva. A gente tem azeite de oliva em casa hoje, é artigo de luxo. E aqui nós estamos falando de alimentos, pois existem outras situações, outros produtos e serviços que também tiveram uma alta bem acima, por exemplo, do índice geral de inflação. Por isso que a gente sente tanto no bolso. E agora, no Ver Mais, nós vamos entender de forma didática, porque isso ocorre, né? E até quando vamos ser impactados. Eu recebo no estúdio o economista Enio Coan. Boa tarde, que honra lhe receber aqui, Enio. Tudo bem? Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande. Tudo bem, graças a Deus. Bom, não está tudo bem para o nosso bolso, né, com relação aos alimentos, Enio. Pois é. Eu queria saber por que certos itens da nossa alimentação, né, estão aumentando tanto nos últimos meses. Pois é, tem uma série de fatores, Gisele, que contribuíram para esse momento em que o índice de inflação no Brasil explodiu. Eu tenho dito que, em primeiro lugar, o índice de inflação está crescendo no Brasil não pelo fato da falta de produto ou escassez, digamos assim, que é um dos principais fatores. Tá. Quando falta o produto, aumenta o preço. Mas hoje no Brasil nós estamos tendo, de fato, uma inflação de demanda, um excesso de procura e não uma redução de produto. Então, está havendo inclusive, o nosso mercado de trabalho está tão aquecido que você anda pela rua nos setores industriais da nossa economia hoje e vê, estamos contratando. Sim, a gente vê muito isso na nossa região. Está faltando mão de obra. Então, o fator demanda que é feito pelos subfatores, salários, rendimentos, e todas as rendas de dividendos, aluguéis e tal, lucros das empresas e tudo isso, só aumentaram. Principalmente o fator salário oferecido pelo grupo chamado de benefícios sociais do próprio governo. Sim. São rendas que não geram do outro lado produto. É muita gente ganhando parado. Por isso, gerou um excesso de demanda, um excesso de procura, uma pressão sobre os preços. Mas também isso inclui, claro que você está falando em termos gerais, mas também inclui a questão, né? As mudanças climáticas. Tem essa questão afeta as produções, da sazonalidade. Safras, né? Sim. Aí tem que se levar em consideração aqueles produtos que são sujeitos à sazonalidade da produção. Por exemplo, o leite, por exemplo. O café ali que nós estamos vendo nas imagens. Olha, o café é um caso sui generis, né? Porque me cobraram até na imprensa, escreve alguma coisa aí sobre o aumento do café. Ora, o café é um produto que o Brasil exporta, é uma das commodities exportadas pelo Brasil. E ter pressão de preço em cima de um produto que nós exportamos um grande excedente da nossa produção, é meio estranho, digamos assim, isso. Mas qual é o motivo do café, então? Foi a demanda internacional do café, que teve problemas na produção em outros países, como África e Colômbia, por exemplo, tiveram. Então, a demanda... É como o caso do próprio ovo. O próprio ovo, nesse momento, ele está tendo uma pressão por razão da exportação para os Estados Unidos, que está com problema lá de peste aviária. Sim, né? Então, Enio, eu ia justamente falar sobre isso, né? Nos Estados Unidos, pessoal, o ovo, a caixinha, uma dúzia, está R$ 87,00, pode chegar a R$ 87,00. Lá não tem ovo. Então, o nosso ovo está indo para lá e o empresário aqui está preferindo exportar porque o dólar está alto. É mais ou menos essa conta? Exatamente. Está fácil que eu digo para competir no mercado internacional. Todos os produtos brasileiros estão muito competitivos. E daí eles ganham mais pela taxa cambial alta.
é mais fácil converter em dólar e exportar do que vender, pagar os custos internos para comercialização no Brasil. Então, se tem quantidade suficiente para montar, digamos assim, um pacote de exportação, é mais fácil do que vender no mercado interno e vai se ganhar muito mais. Agora eu entendi, estou entendendo a fórmula. Então, você aí de casa, está entendendo também? Mas eu quero saber, a última pergunta vai ser quando que passa? Mas... eu quero que passe. Mas assim, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a gente anunciou aqui no BG, inclusive, né, o Estado decidiu, o governo, né, zerar, ainda nesse primeiro semestre, o recolhimento do imposto, do ICMS, de produtos como arroz, feijão, farinha de trigo, milho, mandioca e farinha de arroz também. Tá? Isso, quando é que a gente sente esse impacto no bolso? Vai sentir? É um pouco, claro, vai. É um pouquinho demorado esse processo, porque, veja, entre, digamos assim, uma colheita e a sua comercialização já há um período bastante longo, digamos assim, de tempo. E o efeito do imposto em cima desse produto, às vezes, pode levar o tempo de meia safra, ou seja, 6 meses, 5, 6 meses, mas já para chegar lá na ponta. Uma luz lá no fim do túnel. É uma luz, claro, vai depender dos intermediários que fazem parte do processo. Sim. Desde a produção até a comercialização lá na ponta, né? Sim, Enio, mas nós estamos falando aqui, por exemplo, o ovo, né? E o produto ovo, teve um aumento aí de 15% só agora, de um mês para o outro, mas fora tudo aquilo que acumulou nos últimos tempos, Enio. Isso. Mas isso impacta o nosso cardápio todo. Porque o ovo vai no bolo, vai em tudo, gente. Padarias, né? E tudo isso tem a influência. O nosso cafezinho de todo dia. Então, ele impacta de uma forma escalonada. Ele vai fazendo com que todo o cardápio do brasileiro seja realmente difícil de aturar. Agora, nós precisamos entender um pouco, Gisele, o seguinte, e isso é muito difícil de ser compreendido, o processo de formação do índice da inflação num país. Um produto como a carne, isoladamente, que é um produto bem caro, vamos usar isso de exemplo. A carne deu 15% de aumento e a inflação só 1%. Tem gente que reclama assim, mas a inflação é muito maior. Não. Um produto, na geração do índice de inflação, ele é tão ínfimo na sua participação que, se a gente for analisar, não dá para dizer que existem vilões da inflação. Entendi. Quando ocorre uma inflação que sai de 3 para 5 e pouco, como agora no Brasil... É porque tudo aumentou. É porque tudo aumentou. É porque tem a participação da construção civil, tem a participação dos preços industriais e tudo isso, e não só o alimento, ou não só aquele tipo de alimento fora de casa. Um dia eu dei uma entrevista para o Rio de Janeiro porque eu postei alguma coisa no meu Facebook falando que a alimentação fora de casa tinha crescido de preço muito mais do que a alimentação em casa. Então estaria, digamos assim, ficando mais difícil comer em restaurantes e tal, e tudo isso. E uma rádio do Rio leu, por acaso, e me ligou para entender o que eu estava querendo dizer a respeito disso. Mas isso faz parte do processo de formação do índice de inflação, é isso que eu quero dizer. Então, veja, um produto só não faz o efeito de ser vilão da inflação. No entanto, o ovo, por exemplo. Eu sei, não, no entanto, é um composto conjunto. todo. No entanto, mas a gente analisar isoladamente, o ovo, ele está numa discrepância com relação à inflação. Claro. Mas assim, de uma forma muito, né? É uns 14, o dobro quase. E né? você lembrou muito bem aí que o ovo ele entra em vários setores, né? A comida fora de casa, por exemplo, geralmente leva ovo. Tudo ovo. Tudo, vai. Então vai ter que aumentar. Vai fazer alguma coisa em casa, leva esse produto. Ele talvez tenha um efeito maior do que a própria carne, que é um produto mais considerável, digamos assim, no peso. Mas para calcular o índice de inflação tem que ver exatamente que percentual o produto entra na formação do índice. Agora a pergunta mais importante que a dona de casa quer saber, eu também, todo mundo quer saber. Quando é que acaba, Enio? Eu acho que nós estamos no começo de uma espiral. Tá. Principalmente... Uma espiral é isso aqui. Isso. Então vai e volta. Isso. O começo, porque eu quero dizer o seguinte, nós estamos entrando
na pior das estações para a questão preços. Entendi. Principalmente do quê? Dos hortifrutigranjeiros, do leite, da carne e tudo isso, desses produtos que dependem do clima. Tá. E o outono sempre oferece, digamos assim, um risco, principalmente para os hortifrutis e tudo isso, porque entra depois o inverno com o preço já pressionado, porque aí sim é inflação por falta de produto. Sim. É o efeito tomate, digamos assim, um pouco mais lá na frente, para de produzir, então o preço dele sobe, e aí a gente começa a recomendar, substitua por isso, por aquilo. Mas vai voltar ali, o café vai baixar? Eu creio que sim. Se nós tivermos o efeito safra prejudicando nesse momento, uma nova safra com produtividade maior, vai fazer naturalmente baixar. Então a gente pode esperar uns tempinhos aí. E nós estamos com um processo agora de redução um pouquinho, pelo menos, do dólar, né? Há uma expectativa de que o dólar volte para algo próximo de 5, coisa assim, e aí pode até facilitar um pouco nessa questão, porque hoje nós temos isso aí como pressão principal. Enio, adoramos. Nosso tempo passou, né? A gente gostaria que você respondesse assim, não, já vai baixar semana que vem. Mas o Enio, gente, é uma fonte com muita credibilidade, né? Ele tem muito ponderamento, ele fala de forma fácil. Enio Coan, volte sempre aqui ao Ver Mais, tá bom? Muito obrigado, estou à disposição sempre. Valeu. É um prazer.